Você nos conhece por mistérios não resolvidos, mas hoje vamos mergulhar no outro lado da história. É uma mudança bem-vinda poder apresentar casos com resolução. Esses 5 casos, antes misteriosos, finalmente foram esclarecidos. O tempo passa, mas a verdade aparece, e a justiça, mesmo atrasada, pode prevalecer. Hoje analisaremos 5 casos misteriosos já solucionados. Na manhã de 27 de janeiro de 2023, um dia comum virou pesadelo para Nicola Bulley e sua família em St. Michael's-on-Wyre, Reino Unido. Às 8h26, a mulher de 45 anos deixou a casa onde vivia com Paulo Ansel e suas filhas de 6 e 9 anos. Em 15 minutos, ela deixou as meninas na escola e foi para uma trilha perto do rio, onde costumava passear com sua cachorra Willow. Entre 8h50 e 9h20, ela foi vista por uma pessoa com cachorro e por outra conhecida, caminhando com Willow. Os registros do celular mostram que ela enviou um e-mail às 8h53 e entrou na reunião da equipe às 9h01. Às 9h33, outra pessoa achou o celular e o cachorro dela durante um passeio. O celular dela estava em um banco perto do rio, ainda conectado à reunião da equipe, encerrada 3 minutos antes, às 9h30. Às 10h50, Paulo começou a se preocupar. Nicolas costumava demorar nos passeios com o cachorro, mas geralmente voltava às 10h15 ou 10h20. Preocupado, ele ia procurá-la no rio. Mas antes, a escola das crianças ligou avisando que acharam o celular de Nicolas e Willow. Paul imediatamente ligou para a polícia. Hello, my partner left this morning at 8:30 to take my 2 children to school and the dog went with her. I was getting concerned because she hadn't returned home by 9:30 and then the school's just rung me to say that they've just found the dog. Somebody's found the dog and my partner's put her phone down on a bench and the dog lead and she's nowhere to be seen. Devido a preocupações com o seu bem-estar, incluindo problemas anteriores e desafios de saúde atuais, Nicolas foi classificada como uma pessoa desaparecida de alto risco. Na tarde do dia 27, drones foram usados nas buscas e agências como o Serviço de Bombeiros e Resgate de Lancashire e o Resgate de Montanha participaram com cães, mergulhadores, helicópteros e imagem térmica. Com o passar dos dias sem sinal de Nicolas, a área de busca foi ampliada drasticamente, estendendo-se desde as proximidades imediatas do seu desaparecimento até a Baía de Morecamba, na foz do rio Wyre. Semanas se passaram e ainda não havia pistas sobre Nicolas. O caso viralizou nas redes sociais, com detetives do TikTok investigando o sumiço de Nicolas. Isso sobrecarregou os investigadores com informações falsas e prejudicou sua capacidade de investigar eficazmente. A família dela aguardou angustiada enquanto Paulo era acusado pelo público e mídia de envolvimento no desaparecimento. Em 19 de fevereiro, um casal que passeava com seu cachorro encontrou restos humanos no rio Wyre, cerca de 1 quilômetro abaixo de onde Nicolas desapareceu. Registros dentários confirmaram no dia seguinte que o corpo era de Nicolas. Após investigação, a polícia concluiu nos meses seguintes que Nicolas morreu por afogamento acidental. Dados do celular e do Fitbit sugerem que ela entrou na água por volta de 9h22 da manhã, no dia do desaparecimento dela, sem evidências de crime. Uma revisão independente do caso criticou a polícia de Lancashire por revelar detalhes privados da saúde de Nicolas. Isso resultou em cobertura sensacionalista da mídia e especulações, com culpa injusta atribuída a Bull Sayal, aumentando o sofrimento da família. O caso de Nicolas viralizou e exemplifica como a sociedade transforma a dor e a perda alheia em entretenimento. Como Paul disse ao The Guardian, além do trauma que vivemos, ainda tenho que lidar com tudo o que dizem sobre mim em relação a Nick. Todo mundo tem um limite. Em 1992, Potenza, na Itália, enfrentou vários incidentes perturbadores. Jovens mulheres por toda a cidade relataram ter seus cabelos cortados em público. Ao menos 10 mulheres protestaram ao longo do ano. Entre elas, Angela Camputiaro, 23, que teve 10 centímetros de cabelo cortados no cinema. Apesar de perturbadores, esses incidentes geraram poucas evidências e nenhum suspeito. No domingo,
12 de setembro de 1993, por volta das 11h, Elisa Claps, 16 anos, encontrou Dânio Restivo, 21, na igreja da Santíssima Trindade após a missa. Elisa hesitava em passar tempo com Dânio, 5 anos mais velho e considerado socialmente estranho. No entanto, ela era compassiva, sentia pena de Dânio e concordou em encontrá-lo. Tragicamente, ela nunca mais foi vista com vida. Após horas sem notícias de Elisa, sua família procurou as autoridades locais. Na tarde seguinte, Dânio já tinha deixado Potenza rumo à escola em Nápoles, e o padre da Igreja da Santíssima Trindade trancou o prédio e partiu para um longo retiro. Dânio, vindo de uma família influente na região, foi interrogado, mas a polícia hesitou em pressioná-lo. Sua história era inconsistente e mudou várias vezes, mas ele insistiu que Elisa saiu da igreja 30 minutos antes dele. A família Restivo recusou os pedidos para entregar as roupas que ele usava naquele dia fatídico. Com só provas circunstanciais, a polícia pouco podia fazer. Após um tempo indefinido, o padre da paróquia, Dom Mimi Sabila, voltou de seu retiro. Quando os policiais chegaram para revistar, ele negou o acesso. Dom Mimi disse não conhecer Dânio, embora ele e sua família fossem paroquianos há anos. Também apareceram fotos do padre na festa de 18 anos de Dânio, o que torna improvável que não tivesse ligação com o jovem. 3 anos depois, Dânio foi condenado a 20 meses por fornecer informações falsas à polícia no caso de Elisa. Surpreendentemente, Dânio nunca cumpriu a pena e foi autorizado a circular livremente pela Europa. Em maio de 2002, Dânio havia se mudado para a cidade litorânea de Bournemouth, no sul do Reino Unido. Entre 2002 e 2004, 15 mulheres relataram ter o cabelo cortado em público, como ocorreu em Potenza 10 anos antes. Em novembro de 2002, a tragédia aconteceu novamente. A vizinha de Dânio, Heather Barnett, costureira de meia-idade, foi achada morta por seus 2 filhos adolescentes. Seu corpo foi mutilado e o cabelo cortado. Uma mão segurava um tufo de seu cabelo e a outra, uma mecha desconhecida. 1 ano depois, Dânio foi apontado como principal suspeito, mas sem provas concretas do assassinato, a polícia o manteve sob vigilância. Em 2004, ele foi reconhecido como autor dos cortes de cabelo em Bournemouth. Em 2008, uma nova análise na cena do crime de Heather detectou o DNA dele, mas ainda insuficiente para acusá-lo. Mesmo após as autoridades focarem em Dânio no Reino Unido, o corpo de Elisa Claps seguia desaparecido. Em 2010, 17 anos após o desaparecimento, 2 funcionários foram à Igreja da Santíssima Trindade investigar um vazamento no telhado. No sótão perto da Torre do Sino, encontraram os restos mumificados de Elisa Claps. Ela nunca tinha saído da igreja. Uma autópsia revelou que ela havia sido brutalmente esfaqueada até a morte, e seu corpo tinha sido desfigurado da mesma forma que o de Heather Barnett. Assustadoramente, cada mão segurava restos secos de cabelo. O DNA de Dânio também foi encontrado na cena, ligando-o indiscutivelmente ao assassinato da jovem. Com as novas informações da Itália, as autoridades britânicas já podiam acusar Dânio pelo assassinato de Heather. Em junho de 2011, ele foi condenado e extraditado para a Itália pelas acusações do assassinato de Elisa. Ele recebeu 40 anos pelo assassinato de Heather no Reino Unido e 30 anos pelo de Elisa na Itália. Atualmente, ele cumpre pena em uma prisão no Reino Unido. 18 anos após desaparecer, Elisa foi enterrada após cerimônia ao ar livre em Potenza. Mesmo com respostas após anos de tormento, a família Claps não terá Elisa de volta. Desejamos paz e cura às famílias Claps e Barnett. A tranquila cidade universitária de Moscou, Idaho, foi abalada por um crime impensável na madrugada de 13 de novembro de 2022. A polícia de Moscou, habituada a sanar pequenas contravenções e brigas por álcool, enfrentou uma cena de horror inédita em uma casa fora do campus. A casa na 1122 King Road, com 3 andares e 6 quartos, tinha 2 quartos por andar. Na época, 4 mulheres estavam dividindo a residência. Kaylee Gonçalves havia se mudado recentemente e estava visitando naquela noite. No terceiro andar estavam o antigo quarto de Kaylee
e o de sua melhor amiga, Madison Maddie Mogan. Os quartos de Zana Kernodle e Dylan Mortensen eram no segundo andar. Bethany Funk morava sozinha no primeiro. A noite de sábado, 12 de novembro, foi típica. Maddie e Kaylee saíram juntas enquanto Zana se encontrou com seu namorado, Ethan Chapin. Dylan e Bethany saíram à noite. Às 2 horas, todos já estavam em casa. Kaylee passou a noite no quarto da Maddie e Ethan ficou com a Zana. Entre 3h34 da manhã, câmeras externas registraram um sedã branco sem placas dianteiras passando várias vezes pela casa na King Road. Às 4 horas, Zana pegou uma entrega do DoorDash na porta e voltou para o quarto com Ethan. Logo depois, Dylan, deitado em sua cama no segundo andar, se assustou com um barulho estranho vindo de cima. Logo depois, ela ouviu claramente o que achava ser Kaylee dizendo: "Tem alguém aqui." Assustada, Dylan abriu a porta, mas não viu nada de errado. Então fechou a porta e voltou para outra cama. Logo depois, os barulhos começaram novamente. Ela ouviu um choro vindo do quarto de Zana e uma voz masculina dizendo: "Tá tudo bem, eu vou te ajudar." Ela abriu a porta do quarto pela segunda vez. Às 4h17 da manhã, Dylan abriu a porta do quarto pela terceira vez e se chocou com o que viu. Um homem vestido com roupas pretas e uma máscara cobrindo a parte inferior do rosto estava andando em direção a ela. Paralisada de medo, ela notou sua altura de 1,78 metros e sobrancelhas grossas antes dele sair pela porta de vidro deslizante. Depois, uma pegada foi achada fora do quarto de Dylan. Assustada e sem entender o que viu, Dylan ficou trancada no quarto a noite toda. Às 4h20, o mesmo carro branco foi novamente flagrado pelas câmeras, saindo rapidamente da residência na King Road. Mais tarde naquela manhã, às 11h58, uma ligação para o 911 foi feita, relatando uma pessoa inconsciente na casa. Ainda não se sabe quem chamou as autoridades, mas a ligação foi feita do telefone de Bethany ou de Dylan. A polícia de Moscou encontrou Maddie e Kaylee mortas no quarto de Maddie, no terceiro andar, e Zana e Ethan no quarto de Zana, no segundo andar. Os 4 morreram devido a graves ferimentos de faca. Perto do corpo de Maddie foi encontrada uma bainha de couro de faca Ka-Bar. O DNA de uma pessoa foi encontrado no botão da bainha. Diante da extrema violência, público e mídia especularam que o assassino seria um serial killer experiente ou perseguidor obcecado por uma ou mais vítimas. Porém, os assassinatos pareciam pessoais, não aleatórios. Isso sugeriu que o assassino era um ex-namorado ou alguém rejeitado pelas garotas. Kaylee tinha acabado de terminar com seu antigo namorado, o que gerou especulações que ele poderia estar envolvido. A casa na King Road era ponto de encontro social, com muitas pessoas indo e vindo. Outra teoria dizia que os estudantes foram vítimas de alguém ciumento ou com rancor que conhecia onde eles moravam. Assim como essa teoria, se a casa da King Road fosse realmente de festas, alguns pensavam que o crime podia ter ligação com drogas. Por fim, Dylan e Bethany, colegas de quarto sobreviventes, foram criticadas online. Internautas questionaram como as duas sobreviveram e criticaram suas atitudes naquela noite. Muitos questionaram por que demoraram para chamar a polícia, mesmo após Dylan ver o assassino. Isso levou à falsa conclusão de que as duas estavam envolvidas no crime e talvez conhecessem o assassino. A polícia já inocentou completamente as duas mulheres. As autoridades logo encontraram uma pista crucial. O carro nas imagens era um Hyundai Elantra, e todas as agências de segurança foram orientadas a ficar atentas. A polícia solicitou ao público informações sobre Elantras brancos na região. Na terça-feira, 29 de novembro, a Washington State University em Pullman, a menos de 15 minutos de Moscou, revisou registros atrás de Elantras brancos. Um era de Brian Koberger, doutorando do Departamento de Criminologia e Justiça Criminal da Universidade. Além disso, uma policial local se lembrou de ter visto um Elantra branco estacionado perto da cena do crime. Ao verificar a carteira de Brian, a polícia da WSU percebeu grande semelhança com o suspeito. Dados do celular o colocaram na área da casa da garota, pelo menos 12 vezes diferentes antes da fatídica noite de novembro, com a maioria dessas visitas ocorrendo muito tarde da noite ou nas primeiras horas da manhã. Naquela noite, o telefone de Brian foi desligado às 2h47 após sair de casa em Pullman, e só ligou novamente às 4h48 ao sul de Moscou.
Em dezembro, Brian retornou para a casa dos pais em Albrightsville, Pensilvânia. No dia 27 de dezembro, policiais na Pensilvânia apreenderam lixo da casa dos Coburger e o enviaram para o Laboratório Estadual de Idaho. A análise revelou que o DNA do lixo pertencia ao pai biológico do DNA deixado na bainha da faca K-Bar, encontrada perto do corpo de Maddie. 3 dias depois, Brian foi preso e levado para Idaho. Lá, ele foi acusado de 4 homicídios em primeiro grau e roubo qualificado. Uma amostra de DNA coletada coincidiu com a encontrada na cena do crime. Em fevereiro de 2025, a defesa de Brian tentou suprimir provas-chave como DNA, imagens de câmeras, registros de celular e e-mails, alegando violação de direitos constitucionais. A juíza recusou os pedidos e agendou o julgamento para 11 de agosto deste ano. Brian pode ser condenado à morte. O caso dos 4 de Idaho chamou a atenção do país, com muitos tentando entender o motivo de Brian. Existe uma ordem de silêncio rigorosa em vigor que impede aqueles associados ao julgamento de falar com a imprensa. Na ausência de respostas claras, teorias da conspiração se espalham. No entanto, deve-se enfatizar que as teorias não têm fundamento, e até que todos os fatos sejam conhecidos, o julgamento deve ser reservado. Esperamos que Kaylee, Maddie, Zana e Ethan descansem em paz e que suas famílias encontrem justiça. No Dia dos Namorados de 2009, em vez de flores e chocolate, crescia a preocupação com Thelma Butler. Pamela, 47, e seu novo namorado, José Rodrigues Cruz, 43, perderam um compromisso às 15 horas. Encontro com ela. Conforme 3 dias se passaram sem notícias de Pam, Thelma, movida por uma ansiedade crescente, decidiu verificar como Pam estava em sua casa. A visita só aumentou suas preocupações. Os 2 carros dela estavam na garagem e não havia sinais de arrombamento, mas havia cartas acumuladas na varanda e a bolsa dela estava em casa. Além disso, a casa dela, geralmente arrumada no quarteirão 5800 da 4ª Rua Noroeste em Washington, Distrito de Colômbia, estava uma bagunça, com papéis pelo chão. Thelma notou algo estranho. Uma persiana na sala de jantar de Pam estava levantada por baixo. Normalmente, Pam só abaixava a persiana de cima para baixo para impedir que as pessoas na rua a vissem. Pam era conhecida por ser extremamente cuidadosa com a segurança. A casa dela era equipada com um sistema de segurança robusto, câmeras e luzes com detector de movimento. Preocupada, Thelma pediu ao filho, Derek, que fosse até a casa de Pam para ajudá-las a entender a situação. Ao chegar, os mordomos inspecionaram detalhadamente a casa de Pam. A caixa postal dela estava cheia de mensagens do namorado, que também deixou um bilhete perguntando onde ela estava. Já tinham visto o suficiente e chamaram a polícia, que analisou as imagens das câmeras de segurança dela. Pam e José foram vistos entrando juntos na casa na noite de 12 de fevereiro. José foi flagrado pelas câmeras nos dias 13 e 14 de fevereiro, levando presentes e depois carregando uma bolsa para o carro. Pam nunca mais apareceu nas câmeras. A polícia logo focou em José. Ele parecia muito preocupado com Pamela, e a bolsa que levava ao sair da casa dela era pequena demais para conter um corpo. Derek, em busca de respostas, falou com José. Ele contou a Derek que Pam terminou com ele na sexta-feira, 13 de fevereiro. Ele saiu naquela noite, mas voltou no dia seguinte para pegar alguns de seus pertences. Pam não estava, então ele usou a cópia da chave dela e deixou o bilhete que Derek e Thelma acharam depois. Anos se passaram e o caso ficou parado. Em 2016, o detetive de casos arquivados Mike Fulton notou detalhes estranhos nas imagens de segurança de Pam. Quando Pam e José entraram na casa pela primeira vez, as luzes do sensor de movimento se acenderam. No entanto, mais tarde, quando José estava entrando e saindo, as luzes já não estavam mais acendendo. Mike também percebeu que José usou o chaveiro da Pam para entrar na casa nos dias 13 e 14. E não a chave reserva que afirmou ter. Intrigada, Mike mergulhou no passado de José e descobriu um padrão assustador. Pam não foi a primeira pessoa próxima dele a sumir misteriosamente. Em 25 de maio de 1989, Marta Rodrigues, primeira esposa de José, desapareceu após o trabalho. O casamento acabou devido à infidelidade de José e Marta já reconstruía sua vida.
Enfurecido, José a sequestrou e ela conseguiu escapar por um breve momento antes que ele a pegasse novamente. Um policial viu José arrastando Marta pelos cabelos e interveio para salvá-la. José foi preso e acusado de agressão, lesão corporal leve e sequestro, crime grave. Uma semana antes do desaparecimento de Marta, o caso foi arquivado porque ela não foi ao tribunal testemunhar. O desaparecimento de Marta e o comportamento agressivo de José em relação a ela foram suficientes para que a polícia o acusasse do assassinato de sua namorada Pam em 2017. José fez acordo judicial, confessou e teve a acusação reduzida para homicídio em segundo grau, recebendo 12 anos de prisão ao revelar onde estava o corpo de Pam. Ele confessou estrangular Pam em 12 de fevereiro após uma discussão. Para remover o corpo sem ser visto, ele o colocou em um saco de lixo e o empurrou pela janela da sala de jantar, fora do alcance das câmeras de segurança. Isso explicava o estranho arranjo das persianas da janela que Thelma havia notado inicialmente. Depois, ele a enterrou em um canteiro central arborizado entre as pistas norte e sul da Interestadual 95 na Virgínia, entre o assassinato dela e a confissão de José. Infelizmente, seu local de descanso foi asfaltado durante a expansão da I-90. E 5. Seus restos mortais são impossíveis de recuperar. No entanto, o local onde o corpo de Pam foi encontrado chamou a atenção de alguém da equipe de investigação. Em 1990, restos humanos já haviam sido encontrados na mesma região. Na época, o corpo não foi identificado, mas em 2017 exames de DNA confirmaram que era Marta Rodrigues, primeira esposa de José. Em 2021, o caso de Marta foi a julgamento, e José se declarou culpado de homicídio em segundo grau. Recebendo a pena máxima de 40 anos de prisão, Marta e Pam finalmente receberam a justiça tão esperada. O dia 13 de abril de 2011 amanheceu comum e tranquilo na cidade rural de Darden, no Tennessee. Na casa da família Bobo, a estudante de enfermagem 20 anos havia acordado por volta das 4h30 da manhã, para estudar para uma prova às 8 horas. Os pais, Dana e Karen Bobo, saíram da residência às 5h30 e às 7 horas da manhã. O irmão de Holly, Clint, 25 anos, continuou dormindo nas primeiras horas da manhã. Às 7h47, um vizinho avisou o trabalho de Karen que seu filho ouviu um grito na casa dos Bobo. Quase ao mesmo tempo, o cachorro da família latiu e acordou Clint. Clint olhou pela janela e viu o carro da irmã ainda na garagem coberta. Holly normalmente já teria ido à escola, mas estava diante de um homem de roupa camuflada. Os dois discutiam, com o homem falando mais. Clint achou que o namorado de Holly, Drew, estava lá fora e se afastou da janela para dar privacidade ao casal durante a conversa. Clint não sabia de uma informação crucial. Não podia ser Drew, pois ele caçava peru do outro lado do condado. Ao ouvir o grito, Karen ligou para o filho para saber se estava tudo bem. Clint informou à mãe que o carro de Holly ainda estava na casa e que Drew estava lá. Karen, que sabia onde Drew caçava naquela manhã, sentiu o pânico crescer em seu peito. Ela falou ao filho Clint: "Não é o Drew. Pegue a arma e atire." Clint entrou na cozinha e olhou pela janela a tempo de ver Holly e o homem desaparecendo na floresta. Ele saiu correndo com uma pistola carregada e, ao ver uma mancha de sangue do tamanho de um punho na garagem, chamou o 190. Os policiais chegaram em menos de 10 minutos, mas Holly e o homem misterioso já tinham sumido. As buscas na área foram detalhadas e extensas. O Departamento de Investigação do Tennessee Bureau of Investigation, liderou o caso e inicialmente concentrou-se no criminoso sexual registrado Terry Breach. Ele correspondia à descrição de Clint e já tinha atacado jovens parecidos com Holly. No entanto, nenhuma evidência ligando Terry a Holly foi encontrada e ele nunca foi acusado de nenhum crime relacionado ao desaparecimento dela. Em março de 2014, Dylan Adams, um criminoso de pequeno porte, foi preso por porte de armas. Na prisão, afirmou ter visto Holly viva na casa de seu irmão Zach no dia do sequestro. Dylan depois retirou essa declaração, mas com base em sua história, as autoridades prosseguiram para prender o irmão dele, Zach, e os amigos deles, Jason Autry e Shane Austin.
Em setembro de 2014, caçadores de ginseng acharam restos mortais esqueléticos perto da I-40. Após 3 anos, Holly foi encontrada. Exames mostraram que ela levou um tiro na parte de trás da cabeça. Meses depois, em fevereiro, Shane tirou a própria vida em um hotel na Flórida. A defesa dele criticou duramente as táticas da promotoria, chamando-as de caça às bruxas, e reafirmou a inocência de Shane, colaborando com a investigação. Quanto aos outros 3 homens, Dylan, Zach e Jason, todos foram acusados do assassinato de Holly e de outros crimes violentos relacionados à morte dela. Em 2017, Jason concordou em testemunhar contra Zach em troca de clemência. Ele alegou que não participou do rapto, agressão e assassinato, mas que seus amigos lhe contaram os detalhes. De acordo com Jason, Dylan, Zach e Shane foram até a casa dos Bobo naquela manhã para ensinar Clint a fazer metanfetamina. Quando chegaram, Holly saiu de casa gritando, então foi sequestrada, agredida e morta. Jason foi à casa do Shane para comprar drogas e viu os 3 homens eliminando as evidências. Ele ajudou Zach a colocar o corpo de Holly, enrolado em um cobertor, na caminhonete de Zach. E eles dirigiram em direção ao rio Tennessee com a intenção de se livrar dos restos dela. Ao pararem, os homens viram que Holly ainda vivia. Zach então atirou em sua cabeça e deixou Jason para trás. Zach foi condenado por todas as acusações à prisão perpétua sem condicional. O julgamento do irmão dele, Dylan, começou em janeiro de 2018. Dylan admitiu facilitação de homicídio em 1º grau e sequestro agravado. Ele recebeu 35 anos sem condicional. Vale destacar que Dylan fez um acordo Alfred, mantendo sua inocência, mas admitindo que a promotoria provavelmente o condenaria. Jason não cumpriu pena pelo caso Holly Bobo, mas em 2024 foi condenado a 19 anos de prisão federal, por porte ilegal de armas, sem relação com o caso. Apesar das confissões e retratações de Jason, Zach e Dylan, o caso Holly Bobo segue controverso. Vários pontos das confissões dos homens não batem com as evidências. Inclusive a descrição do homem que Clint viu com sua irmã naquela manhã. Ele disse que o homem media entre 1,73 metros e 1,83 metros, pesava cerca de 90 quilos e tinha cabelo escuro na nuca. O único homem no grupo dos 4 que se aproxima dessa descrição é Shane Austin, mas ele tinha cabelo ruivo curto. A principal investigadora do Tennessee Bureau of Investigation testemunhou em favor da defesa no julgamento de Zach. Ela notou que os dados de celular mostravam Holly e Zach em locais diferentes naquela manhã. Além disso, uma impressão de palma foi encontrada no carro de Holly que não correspondia a nenhum deles. Porém, Terry Britt, primeiro suspeito, não foi descartado como fonte da impressão. Terry também corresponde à descrição do homem que Clint viu sumir na floresta com sua irmã. O álibi inicial de Terry era frágil. Sua esposa Janet disse que ele estava em casa. Depois, soube-se que Janet estava no trabalho até Terry ligar, pedindo que ela voltasse para casa. Muitos acreditam que Zach e Dylan sofreram uma injustiça e que o verdadeiro culpado ainda está solta. Em 2024, Zach Adams buscou novo julgamento após Jason retirar seu depoimento no julgamento de 2017. Um juiz rejeitou a moção em setembro, mas novos recursos devem vir. Pelo bem de Holly e de toda a família Bobo, esperamos que eles possam encontrar paz e que a verdadeira justiça seja feita. Sabemos que vocês adoram nossa série de casos não resolvidos e esperamos que tenham gostado desta nova edição de Casos Solucionados. Quais casos vocês acham que devemos abordar a seguir? Conte pra gente aqui embaixo. Não se esqueça de curtir e se inscrever. E como sempre, obrigada por assistir.